Você já tomou uma refeição hoje? Estava gostoso? Você deu graças pelos alimentos, não foi? Pois é, eu creio que há consenso entre a maioria dos irmãos que os alimentos devem ser recebidos com ações de graça. E isso é convergente com a escritura que diz em 1 Timóteo 4, no trecho de 3 a 5, dos alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça, nada é recusável. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Pois bem, nós já temos clareza quanto ao ponto da gratidão, da ação de graças pelos alimentos. Deus nos sustenta, Ele nos provê, Ele nos faz, não nos deixa sentir fome, Ele faz provisão pelas aves do céu e muito mais por nós. Ele é merecedor da nossa gratidão. Isso é ponto pacífico. Mas o trecho aqui diz que o alimento é santificado pelas orações e pela palavra de Deus. Como entender aqui a inserção da palavra de Deus em meio a uma refeição? Ora, quando eu lembro dessa passagem, eu me recordo da minha infância, quando meu pai estava sentado à mesa com a família para comer, ele sempre terminava com uma leitura da palavra de Deus, a qual era reconhecida entre nós como sobremesa. Pois é, não é só de pão que o homem viverá, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus, ela santifica o momento da alimentação, porque ela consagra, todos que estão ali reunidos, eles estão consagrados a uma atenção especial às instruções da palavra de Deus. É uma boa referência para aqueles que querem criar ou conduzir uma família cristã no caminho da piedade, no caminho do temor de Deus. A palavra de Deus, ela deve ser inculcada nos corações. E nada melhor do que fazer isso regularmente. E o momento das refeições são uma boa ocasião para isso. Só que muitos não fazem isso. Em muitos lares isso não é praticado. E talvez a falha está localizada no varão, no homem da casa, pois é ele que tem essa responsabilidade de conduzir o culto no lar, de conduzir o altar familiar. E é sobre isso que eu gostaria de falar um pouco mais na mensagem de hoje. Você que é irmão, você que é homem, você que tem uma residência, uma família, você conduz bem a família quanto ao princípio de lavar as mãos, usar o álcool em gel. Você assiste noticiários e se interessa em saber sobre a doença que está em andamento aí, está em curso. Mas eu pergunto, você está interessado em ler e aprender as Escrituras para caminhar junto dos seus? Para ser capaz de instruir a sua família? Irmão, pastoreie a sua família. Ofereça a ela todo o cuidado e a pureza da palavra. Reúna a sua casa em torno da mesa para ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela coloca atribuições específicas para os irmãos e para as irmãs. Em 1 Timóteo 2, nós lemos assim: dos varões e das mulheres, uma contraposição de um para com o outro. 1 Timóteo 2, versículo 8: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, ataviam com modéstia e bom senso, não com cabeleireira frisada e com ouro ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras. Ora, o que está dizendo para os homens é que eles devem levantar mãos santas, ou seja, chamar a atenção, conduzir a palavra, tomar a frente, orar, proferir a palavra, ostentar a oração, a comunicação dos que ali estão representados com Deus. Ele deve ser o porta-voz do grupo. A mulher, da sua parte, ela deve estar em traje decente e se ataviar com modéstia e bom senso. Por outras palavras, ela não deve chamar a atenção, ela deve estar não se projetar à frente, porém estar mais à retaguarda.
Resumindo, os homens estão na linha de frente, as mulheres na retaguarda. Os homens têm o ministério da palavra, a ênfase está na palavra, e com a relação às mulheres, no versículo 10, a ênfase está nas boas obras. O apoio à linha de frente. Cada um tem o seu valor, todos são importantes, um não pode subsistir sem o outro, um não funciona bem sem o outro. Assim é importante que nós homens tenhamos a qualificação para podermos levantar mãos santas sem ira e sem contenda. Como já foi dito, nós temos que se interessar em ler, em aprender e estudar as Escrituras. Em outro trecho da Palavra de Deus, 1 Coríntios 14, é dito que as mulheres não devem falar nas igrejas. Tudo bem, foi assim a que Deus determinou. Mas diz ainda ali que se as mulheres quiserem aprender, 1 Coríntios 14, 35, se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos. Ora, maridos, irmãos, que vocês devem estar qualificados para responderem às perguntas de suas mulheres. Fica aí o desafio e para a reflexão. E se você porventura não está ainda nessa constelação, se você ainda não está nessa configuração, melhor falando, peça a Deus a graça para que Ele possa te qualificar e se interesse, faça da palavra de Deus e dos assuntos da Bíblia um assunto de seu interesse, e você vai ver que você vai logo ter o que compartilhar com os seus e ser uma referência também para a sua família, uma coluna, uma diretriz que eles todos precisam. Que Deus abençoe você nesse propósito.